Fala investidora, tudo bem? Que bom poder falar com você de novo. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de ETF, mais especificamente a respeito do BEST 11, que é um ETF que foi lançado recentemente e tem chamado a atenção dos investidores porque trata-se de um tipo de investimento que, de certa forma, busca replicar, acompanhar a estratégia previdenciária do senhor Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física, o bilionário da Bolsa Brasileira. Quer saber um pouquinho mais sobre esse tipo de investimento? Vem comigo por vídeo que eu vou te mostrar. Meu nome é Rodrigo, é um prazer falar com você novamente. Antes de mais nada, eu preciso te explicar o que são ETFs, né? O que é isso, Rodrigo? Que tipo de investimento é esse? É um tipo de investimento que, assim como as ações, você consegue comprar na Bolsa Brasileira através do seu home broker. Os ETFs, os famosos Exchange Traded Funds, ou em tradução livre seria fundos negociados em bolsa, é um tipo de investimento onde os gestores pegam o dinheiro que é colocado nesse ETF e vão investir em um determinado índice. O que são índices? Vou explicar para você. Você com certeza já viu no Jornal Nacional o William Bonner falando a respeito do índice Bovespa. É um índice que pega uma certa quantidade de ações negociadas na Bolsa Brasileira, faz um conjunto e vai acompanhando a variação de preços desse conjunto de ações. Então, quando você compra o BOVA11, que é um ETF que replica o índice Bovespa, é como se você estivesse comprando todas as empresas que fazem parte do índice Bovespa. Se, por exemplo, você quisesse comprar um índice da Bolsa Americana, bastaria você comprar o ETF IVVB11, que replica o S&P 500, que trata-se das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa Americana. Então, um ETF ele vai replicar um índice. Quando você compra esse ETF, é como se você estivesse comprando todas as empresas que fazem parte daquele índice. Trata-se de um investimento que tem crescido muito no nosso país. Por exemplo, em 2016, eu tinha perto de 20 mil pessoas investindo em ETFs. Atualmente, em 2025, quando eu gravo esse vídeo, esse número passou de 650 mil pessoas. Então, é um tipo de investimento que tem se popularizado no nosso país. Em mercados mais desenvolvidos, como por exemplo o mercado americano, já é muito comum investimentos por meio de ETFs. Aqui no Brasil ainda está popularizando. Eu vou te mostrar o porquê muitas pessoas têm buscado os ETFs aqui como investimentos. E quando eu falo de ETF, basicamente eu tenho dois tipos. Alguns que pagam dividendos e outros que não pagam dividendos. Desses que pagam dividendos, eu tenho uma subdivisão. ETFs de acumulação e ETFs de distribuição. Qual que é a diferença entre eles? Nos ETFs de acumulação, o ETF recebe o dividendo da ação que ele comprou e reinveste no próprio ETF. Ele não distribui com os cotistas. Quando eu falo, por outro lado, do ETF de distribuição, ele recebe os dividendos e distribui com os cotistas, como é o caso, por exemplo, do BEST 11 que nós vamos estudar hoje. E uma dúvida que surge muito é assim, Rodrigo, por que eu investiria num ETF e não, por exemplo, num fundo de investimento? Quando eu falo, por exemplo, dos fundos de investimento, existem pesquisas mostrando que, na maioria das vezes, os gestores dos fundos de investimentos não conseguem ganhar do benchmark. O que é o benchmark? Benchmark é como se fosse a referência, como se fosse um índice a ser alcançado ou a ser superado. Então, para exemplificar para você, se eu tenho um gestor de fundos de investimento que investe em ações brasileiras, qual é o benchmark? Qual é a referência desse gestor? Seria o Ibovespa. Para que esse gestor trouxesse para mim uma atratividade para atrair o meu dinheiro para o fundo de investimento dele, ele tem que, no mínimo, ganhar do Ibovespa. Se ele não ganha do Ibovespa, ele não está ganhando do seu benchmark. Automaticamente, se fosse um gestor de ações americanas, por exemplo, ações de tecnologia, esse gestor teria que, pelo menos, ganhar do índice da Nasdaq, que é o índice de empresas de tecnologia americana. Se o gestor não consegue ganhar desse índice, automaticamente esse gestor é um mau gestor. E, por incrível que pareça, embora existam muitos profissionais no mercado de investimento, a maioria dos gestores não consegue vencer o benchmark. E eu estou dizendo isso não com base no achismo, mas sim com base em pesquisas do próprio S&P 500, que mostrou que no último ano, 83% dos gestores perderam para o benchmark, o índice que eles queriam ganhar. Nos últimos 5 anos, esse número passa para 87%, e nos últimos 10 anos, esse número passa para mais de 93% dos gestores não conseguem ganhar do seu próprio índice, ou seja, do seu benchmark. Por outro lado, digamos que você tivesse investido há 10 anos atrás no índice Bovespa. Se você tivesse comprado, por exemplo, o BOVA11, que replica o índice Bovespa, você teria tido uma valorização de mais de 200%.
O índice Bovespa saiu de 50 mil pontos em 2015 para mais de 150 mil pontos em 2025. Então você observa que o investimento em ETF que acompanha o índice tem a tendência de, no mínimo, igualar, estar pareio com esse índice, enquanto que investidores que se dizem profissionais não conseguem sequer ganhar desse índice. O investimento em ETF traz a simplificação de você acompanhar esse índice e a tendência dos índices, embora seja de forma não linear, vai subir e vai descer, mas a tendência é sempre crescente. No exemplo do BOVA11, essa rentabilidade teria sido de mais de 200%. A rentabilidade do índice Bovespa nesse período foi de 220% aproximadamente. Então, se você tivesse comprado apenas o índice, você já teria ganho. Por outro lado, se tivesse dado dinheiro para um gestor, 93%, como foi mostrado, teria perdido para o índice Bovespa. Por isso, os ETFs têm se popularizado e têm sido buscados cada vez mais pelos investidores. Nesse sentido, vamos falar agora a respeito do Best 11 mais especificamente. Que investimento é esse? Que ETF é esse? O Best 11 é um investimento, é um ETF que foi criado recentemente, em setembro de 2005, pela Investor, que é uma gestora de ETFs que tem mais de 24 ETFs negociados na nossa Bolsa Brasileira. A Investor conta hoje com mais de 150 mil investidores investindo nos seus ETFs. É uma empresa já madura, consolidada e que tem uma parte relevante dos investidores brasileiros no mercado de ETF. E esse Best 11 vai acompanhar qual índice, Rodrigo? É o Bovespa? É o S&P 500? É a Nasdaq? Não. Ele vai acompanhar um índice chamado Market Investor Brasil Best Quality Index, que é um índice que vai acompanhar empresas do setor Best, que nós já vamos falar quais empresas são essas. Esse ETF, mais especificamente, ele tem uma taxa de administração de 0,5%. É normal que ETFs tenham taxa de administração. Você precisa observar que, para que a empresa que administra o ETF funcione, ela precisa ter dinheiro de algum lugar. E esse dinheiro vem das suas taxas de administração. O detalhe é que a taxa de administração é cobrada sobre o valor investido anualmente e independente se o ETF performou positivamente ou negativamente. Isso é uma coisa que você precisa observar. Como dito, no caso do Best 11, essa taxa é de apenas 0,5%. Esse ETF você pode comprar através do home broker. Você entra lá no seu banco, na sua corretora, a parte de investimento de renda variável, entra no home broker e coloca o código BEST11, Best 11. Você vai verificar que atualmente ele está sendo negociado na faixa de R$ 113. Quando foi lançado lá em setembro, ele foi lançado a R$ 100. Então, num período muito curto, em poucos meses, ele teve uma valorização de mais de 13%. Uma excelente valorização. Claro que o desempenho passado não é necessariamente promessa de desempenho futuro, não é certeza de desempenho futuro, mas que tem tido uma excelente rentabilidade, e isso fica comprovado com esse crescimento de 100 para R$ 113. O Best 11 tem 3 atributos muito interessantes que você precisa conhecer, que é a diversificação, a segurança e a qualidade. Quando eu falo de diversificação, por que ele é interessante? Porque ele vai diversificar em setores perenes. O que são setores perenes? São aqueles setores chamados previdenciários pelo Luiz Barsi Filho, que é o maior bilionário investidor da Bolsa Brasileira. São setores sem os quais a humanidade não vive. São setores que, independente de crise, independente da posição política, independente do que estiver acontecendo no mundo, você vai consumir e vai fazer questão de pagar para você não ficar sem esses setores. Como, por exemplo, o banco. Você não vive sem banco. Seja um banco físico, seja um banco digital. Energia, saneamento, seguro, telecomunicações. Então, são setores essenciais para a humanidade. O Best 11 ele foi desenhado de uma forma que essa diversificação nesses setores vai contar com, no mínimo, 15 empresas. Atualmente, o índice é composto por 23 empresas. Quer dizer, o ETF ele é composto por 23 empresas. Mas, no mínimo, serão 15 distribuídas nesses 5 setores. Por exemplo, se você olhar hoje a composição do Best 11, você vai encontrar de banco, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, que são excelentes bancos. De seguradoras, Caixa Seguridade, BB Seguridade. De telecomunicações, você vai encontrar lá, por exemplo, TIM, a Vivo. De energia, a Taesa. Então você observa que tem excelentes empresas que você vai comprar adquirindo um único ativo, comprando apenas o Best 11. Quando eu falo de segurança, por que é interessante o Best 11? Porque ele tem uma política de que, a cada 3 meses, os gestores reavaliam, fazem um rebalanceamento das empresas que compõem o Best 11. E nenhuma empresa vai poder representar mais do que 8% do ETF.
Então, uma empresa vai poder crescer no máximo 8% da composição das empresas que ali estão. Se passar disso, essa posição será diminuída. Isso é uma segurança porque permite que nenhuma empresa venha a ter uma representatividade muito significativa, o que traz um risco grande. Quanto mais exposição você tem no único ativo, mais risco você tem. Quanto menos exposição você tem, quanto mais você diversifica, mais segura é a sua carteira de investimento. E essa é uma estratégia que vai ser adotada pelo Best 11. A cada 3 meses, os gestores vão fazer o rebalanceamento dessa carteira, trazendo mais segurança para o investidor. Outro ponto importante do Best 11 é a respeito da qualidade. Por que eu falo de qualidade? Além de estar dentro dos setores perene, a empresa, para ela poder fazer parte do Best 11, ela vai ter que ter lucro e distribuir esse lucro com os acionistas. Essa empresa vai ter que ter tido lucro e distribuir esse lucro nos últimos 3 anos. Isso para entrar dentro do Best 11. E para se manter nos últimos 3 anos, e pelo menos 2 dele, terá que ter tido lucro e ter distribuído esse lucro com os seus acionistas. Então traz um filtro de segurança, qualidade e diversificação muito interessante, o que fazem desse ETF uma excelente opção de investimento. Mas nem tudo são rosas. Eu preciso falar para vocês a respeito dos pontos de atenção. Eu jamais vou vir aqui falar de um investimento somente das coisas boas. Eu preciso mostrar para você quais são as desvantagens também desse investimento, e o Best 11 também tem desvantagens. A primeira desvantagem dele é a respeito dos dividendos. Na apresentação do CEO, apresentando o Best 11, ele mostrou um gráfico que diria que o Best 11 teria pago algo perto de 6% ao ano. É uma projeção, porque, como eu disse, é um investimento que começou a partir de setembro desse ano. É um ETF novo, é um ETF neófito. Nesse sentido, o que ele apresentou de 6% ao ano é uma projeção do que o Best 11 teria distribuído. E seria 6% ao ano, já descontando a taxa de administração. E se você é um investidor já, ou se você já leu o livro Faça a Fortuna com Ações do Décio Bazin, você poderia dizer, Rodrigo, 6% é admitido. Seria bom 6%. Só que você tem que observar que 6% não vão pagar de forma igualitária por mês. Por que isso? Tem empresas dentro do Best 11 hoje que pagam mensal, tem empresas que pagam a cada 3 meses, outras pagam dividendos a cada 4 meses, outras a cada 6 meses ou até anualmente. Dessa mesma forma, nessa mesma distribuição, você vai estar recebendo seus dividendos. Então, vai ter meses onde você vai receber mais e vai ter meses onde você vai receber menos dividendos. E isso precisa ser observado por você. E como dito, ele está dizendo ali que seria 6% já descontada a taxa de administração. Mas você precisa tomar cuidado, porque esse 6%, como eu disse, não é de forma igualitária todos os meses. Vai ter meses que vai ter mais, vai ter meses que vai ter menos. Além do mais, outra coisa que você precisa observar é a respeito das regras tributárias. Nesse sentido, os ETFs têm um calcanhar de Aquiles. Por que isso, Rodrigo? Porque os ETFs têm uma desvantagem tributária comparadas, por exemplo, com as ações. Vou exemplificar para você. No ETF, você vai ganhar dividendos? Nesse caso, no Best 11, que é um ETF de distribuição, sim, você vai ganhar dividendos mensais, como é a promessa deles. Só que esse dividendo recebido, ele vai ser tributado na fonte em 15% sobre o lucro. Então, toda vez que você receber os seus dividendos, em vez de receber 100% do que você deveria, você vai receber apenas 85%, porque 15% ficou retido na fonte a título de imposto de renda. Se, por sua vez, você investisse diretamente em ações, isso não aconteceria. Por quê? Por enquanto, os dividendos recebidos por ações são isentos, você não paga imposto de renda. Então, as ações já têm uma vantagem que você recebe 100% dos dividendos, enquanto nos ETFs, os dividendos recebidos por meio de ETFs, você recebe apenas 85%. Outra desvantagem dos ETFs, se você vender uma cota, ou se você vendeu 100 milhões de cotas, ou seja, independente do valor vendido, se você vendeu uma cota de ETF e você teve lucro, você vai ter que recolher imposto de renda sobre o lucro da cota vendida, independente se é uma ou se é 100 milhões de cotas. E, Rodrigo, é também retido na fonte? Não. Diferentemente dos dividendos, que é retido na fonte, o que facilita a vida do investidor, no caso da venda de ETFs com lucro, você tem que gerar uma DARF e fazer o pagamento dessa DARF no seu banco. Então já traz uma dificuldade um pouquinho maior. Diferente, por exemplo, das ações. Se você vendeu essas ações até 20 mil reais por mês com lucro, você não paga imposto de renda. Já nos ETFs, independente do valor, você tendo lucro, você tem que pagar imposto de renda sobre aquele lucro que você teve no ETF. Então os ETFs têm essa desvantagem tributária, tanto nos dividendos quanto na compra e na venda da cota. Outra coisa que você precisa observar relacionado ao Best 11. Eu disse para você que a diversificação seria uma vantagem.
Só que se a diversificação não for bem feita, ela se torna pulverização. E a pulverização não é legal. Dentro do Best 11, analisando as ações que estão ali dentro, eu observei, por exemplo, o setor de seguros. Tem BB Seguridade e tem Caixa Seguridade. São duas excelentes empresas. Só que também tem, por exemplo, lá Porto Seguro. E Porto Seguro não é uma boa empresa para fins de dividendos. Tem lucro, distribui dividendo, distribui, mas o dividendo pífio, um dividendo pequeno. Então, por exemplo, qualquer investidor do setor de seguros iria preferir investir somente em Caixa Seguridade ou BB Seguridade. Não teria, por exemplo, a Porto Seguro. E devido às regras do Best 11, a Porto Seguro passou pelo crivo pela qualidade, então faz parte do Best 11. Mas qualquer investidor que tivesse um pouco mais de experiência não compraria Porto Seguros. Então é um ponto de atenção do Best 11, porque qualquer ação que passe dentro daquele crivo que nós falamos vai fazer parte do Best 11. Mas às vezes não é uma ação tão interessante. Então essa diversificação pode correr o risco de virar uma pulverização. Então esses são os pontos de atenção que você tem que ter com relacionado ao Best 11. Dividendos, regras tributárias e o cuidado da diversificação virar pulverização. E aí você pode perguntar, Rodrigo, você investe no Best 11? Eu já adianto que não. Eu não invisto no Best 11 porque empresas previdenciárias eu já tenho conhecimento para fazer as minhas próprias escolhas. E através disso, eu vou receber um dividendo, por exemplo, isento da tributação, que é o que acontece com quem investe no Best 11. Então, para aquelas pessoas que têm conhecimento financeiro, é mais interessante que ela faça o investimento diretamente. Ela mesma monte a sua carteira de previdência, a sua carteira de empresas perene. E a diversificação, para quem faz, por exemplo, buy and hold, procurando boas empresas que dão lucro e pagam dividendos, a diversificação é consequência e não objetivo. No Best 11, a diversificação é objetivo, tanto que tem ali trimestralmente um rebalanceamento da carteira. Para o investidor independente, isso não é necessário, porque ele faz boas escolhas e ele verifica quando ele quer ou não diminuir ou aumentar a posição em uma determinada empresa. Por sua vez, se você é daquela pessoa que fala assim, Rodrigo, eu prefiro continuar assistindo minha novela, jogando meu futebol, jogando meu videogame, mexendo no YouTube, assistindo filme, assistindo série. Eu não quero estudar investimento, eu não quero me aprofundar na parte de educação financeira, mas eu quero sim investir na Bolsa de Valores. Para você que não quer se aprofundar nos investimentos, o Best 11, esse ETF é uma excelente opção. Para você que já tem um pouco mais de conhecimento, e conhecimento você adquire aonde? Faz curso, assiste aqui no YouTube, tem vários materiais gratuitos de qualidade que você pode estudar e através disso escolher por conta própria os seus investimentos. Para você que tem esse conhecimento, não use o Best 11 porque tem aquelas desvantagens que eu falei. Tributação do dividendo na fonte. Tenho que pagar dividendo e imposto de renda na venda, independente do valor. É mais fácil você fazer isso diretamente se você tiver conhecimento. Mas se você não tem, utilize sim o Best 11 porque é uma excelente opção para você. Só investindo no Best 11, você vai estar à frente da maior parte da população brasileira e não só da população brasileira. Como eu mostrei para você aqui, você vai estar à frente da maioria dos gestores de investimentos do mundo. A maioria deles, como eu mostrei para vocês aqui na pesquisa do S&P 500, não consegue ganhar do benchmark. Se você investe no ETF, pelo menos acompanhar o benchmark você acompanha. Então sim, para alguns, o Best 11 é uma excelente opção. Para outros, existe a opção de investir diretamente e seria melhor, como no caso daquelas pessoas que têm conhecimento financeiro. Então isso é o que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu espero ter agregado algum valor para vocês, ter agregado algum conhecimento para vocês aqui hoje. Se isso aconteceu, curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você já investe em ETFs, se você já conhecia o Best 11, se você quer que eu fale alguma classe de ativos diferente. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.